Olá, olá para quem está aí do outro lado, gratidão para quem vai chegar. Muito bem-vindo àquele que chega um pouquinho depois. Estamos aqui no Astrologando de setembro, dia 2 de setembro, dia importante, lua nova, muitas coisas no céu também, com o nosso querido mestre Sanders Ferrari, que vai poder falar um pouquinho mais disso ao longo da nossa conversa. Então, deixa eu tentar ir para essa conversa, se Deus quiser, ela se tornará possível. Yes! Vamos lá. Então, no trabalho de hoje, a gente tem, primeiro, esse nosso lugar de 3 pessoas. Hoje estamos com um pequeno probleminha, né? E vamos aguardar que a Purnina Lovato nos encontre, não tem problema, né? Então, chegaremos lá. Mas somos ainda os 3. Eu, Fernanda Vidigal, aqui do meu canal, com Sanders Ferrari e Purnina Lovato, no Astrologando de 2024, setembro. Então, vamos falar de um signo que muita gente, inclusive, né, tive umas reações, sim, umas reações. Eu falo que esse é um signo que impacta, gente. Por isso mesmo ele é famoso, não é? Ele é especial. Por quê? Porque ele impacta. Então, ou você ama um virginiano, ou você odeia um virginiano. Esse é da turma do ou vai ou racha. É a turma importante. Além do que, é a turminha que termina os 6 primeiros, né? A turminha de baixo ainda, a turminha de base, a turminha dos organizadores, daqueles que ficam por baixo, nos bastidores, tipo eu aqui, muitas vezes, nos bastidores. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de todas as virginianices, eu aprendi esse termo com Sandesh, né? Apesar de toda essa alma teflon, eu pus até um lugarzinho disso para não esquecer, né? Porque apesar de tudo isso, ainda temos essa pequena pérola ou princesa, né? Ou criaturinha dentro do panteão dos 12 signos. Então, Virgem é aquilo que a gente precisa para dar lugar ao que a gente não imagina. Então, virginianices são as pequeninices, os detalhinhos, as coleções de miniatura, é o que é pequenininho, mas é importante. Eu acho tão bacana falar disso. Talvez eu seja muito fã desse lugar de virgem, eu sou muito fã. Né? Independente do que seja o céu de hoje, eu sou muito fã de virgem. Diz aí, Sam, o que você falaria de abre-alas, assim, dessas virginianistas, dessa linda princesinha? Eu não tive como não colocar, porque como fica tortinho, não é? E virgem tem um verdadeiro apelo complicado para aquilo que fica tortinho, não é? Diz aí, diz aí. Eu tenho uma amiga de virgem que uma vez eu fiz um desenho que todos os pedaços eram 12, como uma pizza, tinham 12 pedaços, e que tem a ver com astrologia. E eles não ficaram exatamente todos do mesmo tamanho. E ela perguntou: "Você vai corrigir?" Eu disse: "Não, isso é para irritar virginianos." Né? Então, oficialmente, Virgem, eu brinco sempre dizendo que é um signo que nasceu no Excel, né? Que é quadriculado, organizado, metódico e disciplinado. Né? Na verdade, essa não é toda a verdade. Arianos são bem mais disciplinados e organizados que virginianos. Mas o que está fora do lugar, porque Ares tem a ver com o exército. O exército é bem assim de botar, né, hora para comer, hora para dormir, limpa o coturno, arruma a cama, né? Isso é o Ares. Agora, Virgem é a capacidade de descobrir o detalhe que está fora do lugar, é o auditor. Não é organizado, é organizador. E nesse sentido, a percepção do detalhe fora do lugar. Virgem só tem que lembrar de seguir o protocolo, né? Se eu contrato um auditor, ele me mostra tudo que está de errado na minha empresa, eu vou ter uma empresa 100%, e essa é a bênção virginiana. Mas se eu não contrato um auditor, ele entra na minha empresa e me conta tudo que está de errado na minha empresa, mesmo estando certo, é só omitido. Então tem que seguir o protocolo, e o protocolo é quem te perguntou. Caso te pergunte, responda. E essa é a energia virginiana. Responda todos os detalhes que estão fora do lugar. Eu adoro, eu tenho a lua em Virgem, adoro Virgem. E outra coisa que eu queria comentar sobre Virgem também é que foi a primeira constelação que os habitantes do Neolítico, né, lá na época dos homens se tornando homens, né, homens se tornando sapiens, quando apareceram os australopithecus, os Homo erectus e os primeiros seres humanos aparecendo na história, né, é naquele momento que a primeira constelação foi grafada em pedra.
E a primeira constelação no céu que foi grafada em pedra do signo de Virgem. A primeira definição de constelação, a primeira grupo de estrelas reunidas e grafadas em pedra foi Virgem. E através da organização virginiana é que os astroneolíticos começaram a construir uma relação com o céu, vendo a época de plantar, época de colher, época de descansar, época de plantar, época de colher, e começaram a sair de caçadores-coletores e começaram a construir todo o tema da agricultura. Falar de Virgem é falar de agricultura. A gente está aqui com o nosso fundo cheio de trigo, cheio de colheita, né? A senhora dos trigos, a senhora das uvas, a senhora das colheitas. Essa imagem linda que você colocou aqui do lado delas fazendo essa colheita. E para fazer colheita tem que ter disciplina, hora de plantar, hora de colher. Se plantar na hora errada, se tentar colher muito cedo, tá verde, muito tarde, tá podre. Tem hora certa para fazer tudinho. Verdade. E a primeira organização para que a gente possa se tornar humano é virginiana. Né? Então, graças a Deus, e graças a Deus, a terra e aos céus, existem virgem para que toda a história humana e toda a organização astrológica possa ter surgido junto com a humanidade. É virgem que traz esse presente para a gente. A primeira das 12 constelações criadas. Eu acho que é daí que vem não só a questão linda dela, né, como da própria deusa, que pelo que parece foi o dia de ontem, então parabéns quem é da deusa, gosto demais de Gaia, então sou fã. E aí também desse lugar de ser o único dos 12 signos que é representado por uma figura humana. Então nós temos a primeira presença de uma figura humana feminina dentro dos 12 signos, e eu acho isso sempre uma delicadeza e uma importância, né? Trazendo muito mais informação sobre o que somos, sobre o que trazemos, sobre essa colheita, plantio e colheita, não é? Enquanto humanidade, e são sempre grandes. Eu gostei muito do que você colocou, é o grande pesquisador, comunicador, escritor, mas é o grande organizador. Beijo aí para minha querida Suzanne Kraus, que é uma grande organizadora, e a gente tem algumas pessoinhas hoje aqui, um grande forte abraço e gratidão por estarem com a gente, Jaime, Tony, Adriana, Zenilde, né? Que coisa boa poder ter essa turma, e quem mais chegar, que tem 10 e eu não consigo ver todo mundo, né? Porque o YouTube não permite quem não me segue que eu possa falar que está aí. Então a gente fica só com isso, né? Mas eu estou mandando um oi bem legal para a gente poder falar de Virgem, seguindo com essa grande figura. Outra coisa que me admira sempre muito nas virginianices são essa capacidade incansável de serem os donos das rotinas, dos afazeres, o que tem para fazer, eles ditam, dão a forma, dão o protocolo, dão a forma, tudo que deve ser feito, sempre com muita excelência e rapidez, sempre atado aos detalhes, às miudezas, são incríveis organizadores, diretores, né, de muita coisa. Então, acho que é uma turma muito especial, uma turma bem bacana, que a gente tem que olhar. Além do que, Virgem é o 6º signo do zodíaco, do elemento da terra, do ritmo mutável, que traz sempre novas dinâmicas. Começou a temporada da organização, do planejamento, da rotina, de cuidar da saúde. É isso que a entrada do Sol em Virgem inspira a todos nós. E aí, dessa vez, né, nos anos passados, ou agora, falando um pouco de Virgem, desse olhar de achar uma agulha no palheiro. Virgem tem essa capacidade de Sherlock Holmes, não é? De ver os detalhes, de conseguir trabalhar com esses detalhes e criar uma ideia. E aí a gente tem vários programas, inclusive na web, que são donos, né, desses personagens, mas não é só um personagem, é uma realidade, não é? Você Sim. Que tem tudo isso de virginianice, eu acho ótimo, porque você é um grande pesquisador. Essa pergunta, curiosidade virginiana, a gente tem que lembrar que há uma pergunta, não, mas me explica mais isso, me diz mais aquilo. Tem professor que vai ficar com trauma, né? Vai ficar traumatizado, nunca mais vai querer ter aluno de virgem, vai observar a data de nascimento e vai dizer esse não também. Por quê? Porque é o cara que vai perguntar até a vírgula, o ponto e vírgula. Se o professor comer bola, ele vai dizer, ô professor,
ali, ó, você não fez errado? Então, assim, é uma criatura que está atada aos detalhes, mas eu acho sempre maravilhoso, porque é um grande conferidor, é um grande organizador. O que a gente seria se as coisas não fossem minimamente, né, divididas lá nos nossos intestinos? Até nisso eu acho fantástico, né, a entrada virginiana. O Virgem ele tem essa coisa muito forte de ser a capacidade de sustentar a vida, né? Se a gente não come todo dia, se não dorme todo dia, se não escova o dente todo dia, né? Exatamente essa capacidade. Ele tem método, né? Método para estudar, método para ensinar, método para perguntar, né? Virgem veste primeiro a calça e depois a blusa e não ao contrário, né? Então ele tem método para se vestir e por causa disso acaba conseguindo trazer um pouco dessa ordem por causa do método, né? Para a Virgem, método, na verdade, é mais importante do que cada coisa está em seu lugar. Às vezes, deixa a coisa bem no meio do caminho, porque é o método para não esquecer, né? Então, tem esse olhar atento que desenvolve um método que funciona, né? E por isso que vai escanear lá o quadro do professor é antigo, né? Mas vai lá escanear o quadro do professor exatamente para ver onde é que o professor acertou e errou, porque ele tem um método e através do método ele aplica o método e funciona sempre, sem exceção, né? São didáticos. Muito bem, a gente está com Sol em Virgem, Lua em Virgem, Mercúrio em Leão, agora, quando a gente está conversando, né? Vênus já está em Libra, Marte em Gêmeos, junto com esse Júpiter em Gêmeos, Saturno em Peixes, Plutão em Touro, Netuno em Peixes e Urano em Touro e Plutão em Capricórnio. Cabeça do Dragão em Áries, Lilith em Libra e Quiron em Áries. Até que a gente sempre acha umas horas boas de conversa, né? Querendo ou não, hoje é bom conversar de forma espiritual, né? De forma mais generosa. Sim, o céu do momento em que acontece, né, o astrologando, sempre é o diferencial, né, a bênção, né, de quem está ouvindo a gente no momento em que for ouvir a gente de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, né, está recebendo a bênção desse momento em que esse programa, né, vai ao ar. Então, oficialmente, hoje, né, Sol e Lua juntos no mesmo signo. Quando o Sol e a Lua estão juntos, é primeiro dia de Lua Nova. Então, hoje, né, dia 2 de setembro de 2024, né, quando está ficando acessível essa informação para todo mundo, o Sol e a Lua estão juntos, né? Então, a gente tem uma força virginiana. O oposto de Virgem é Peixes. E é lá em Peixes que está o Saturno, o Netuno e o Ascendente. Quando a gente tem essas energias opostas, é um convite para encontrar o lugar no meio. Virgem é pragmático, Peixes é idealista. Então, à noite, né, quem está assistindo a gente agora ou em outro momento, recebe o convite para conseguir, ao mesmo tempo, idealizar e, ao mesmo tempo que idealiza, ver quais são as atitudes pragmáticas e práticas para colocar suas ideias em prática. Não adianta fazer se isso não tem um ideal. Não adianta ideais se não tem ações práticas para alcançar esse ideal. Então, esse equilíbrio entre o ideal, né, aquilo que está sendo visualizado, idealizado, né, esse visionário, né, e do outro lado, pragmático. É ser um místico prático, um idealista pragmático, né? Uma bruxa pé no chão. É isso mesmo. É isso aí, ó. Bruxa pé no chão tem dois aqui, né? A gente junta e fica bem de pezinho no chão. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que não é uma correção, né? Mas o programa da onde eu tiro esse primeiro mapinha, lá ainda é lua minguante, porque a lua nova é às 22 horas, viu, gente? A lua nova vai passar com a gente aqui, só para explicar. Então, quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode se identificar com características como objetividade e organização. Virginianas e virginianos típicos costumam buscar constantemente a perfeição e identificar facilmente detalhes que passam despercebidos por todos os outros, e essa é uma das características de Virgem mais admiradas. Sim, então sempre ali no lugar certo, na coisa certa, fazendo o que é certo e o que é necessário. Isso é admirável. Muito bem, hoje nós vamos ter um oraculista diferente aqui, vamos de oraculista de um jeito diferente. E aí eu trouxe, né, inclusive pensando nesse baralhinho maravilhoso que Sandesh conseguiu que a gente resgatasse, da ilha de Santa Catarina, chamada Florianópolis. Eu vou puxar 3 cartinhas. Então pensem aí nesse mês, nessa pegada virginiana. Onde está a Virgem no seu mapa? Né? Ele cuida do que no seu mapa? Puxa, não sei.
conversa com um astrólogo, vai bater um papo, vai saber mais sobre as suas próprias qualidades, talentos, né? É bem importante. Então, a primeira carta, quem tirar, né? Dá uma olhadinha. Você vai querer o número 1, o número 2, o número 3. O número 1 fala da bruxa. Ah, minha ilha encantadora, meu fraco é sempre te amar, pois tu és catita bruxinha que repousa sobre o mar. Aceitando os lados obscuros como passaporte para a luz interior, vamos aprender e evoluir. Então, assim, esse trecho foi do conto Balé das Mulheres Bruxas, de Franklin Cascais, pesquisador da cultura açoriana e escritor brasileiro, de Florianópolis, de 1908 a 1983. Então, a bruxa, quem tirou a primeira, vamos trabalhar a bruxa no lado da luz e no lado da sombra. Vamos trazer, né, esse arquétipo para fora. Quem escolheu o número 2 vai estar com o Guarapuru. É isso mesmo, Guarapuru, árvore símbolo de Florianópolis. É isso mesmo, Sam? Equilíbrio. Garapuvu, a gente diz aqui em Floripa. Guarapuvu, né? É isso. Tá. A leveza na essência faz a beleza crescer majestosamente, com robustez e elegância, revelando a forma que escolhemos para ser no mundo. Então, ficamos de Guarapuvu para quem busca equilíbrio, né, no número 2. E no número 3, a gente tem a lagoa, a contemplação, a respiração profunda e suave nos coloca em contato com o nosso ser interior, acalma a mente, libertando-a de pensamentos externos e lançando-a na vasta mansidão da nossa alma. Então, a gente tem bruxa com luz e sombra, a gente tem Guarapuvu com equilíbrio e a gente tem lagoa com a contemplação. Isso é o que cada um, 1, 2 e 3, vão estar levando para esse próximo mês. Então, signo de Virgem, eficiência, detalhe, rotina e afazeres, do dia 22 de agosto a 22 de setembro. Planeta regente é Mercúrio, o elemento é a Terra, a modalidade mutável, o símbolo mulher com trigo. E aí o Sam falou pra caramba desse lugar, né, bonito de Virgem, mas eu tenho uma particular percepção desse elemento da Terra, que é o elemento mais leve, mais sutil, mais móvel que das terras temos, que é justamente as areias, ou a terra fininha, o pó, aquele que se movimenta para todos os lugares. E eu sempre acabo trazendo para mim, né, no meu imaginário interior, quando eu falo realmente de Virgem, eu estou sempre nesse lugar de falar do deserto, mas não o deserto só, aquele deserto que não tem nada. Não, o deserto com oásis, o deserto que consegue brotar, a água que brota no deserto, verde que brota no deserto, essa também capacidade de colheita, né, que é uma história importante lá para o Egito, importante para outras localidades também. É interessante porque, se quiser, limpeza tem a ver com virgem, né? Então, e se você quiser uma panela bem limpa, tem que arear. E arear é passar areia, né? Então, justamente o quanto as areias conseguem deixar as coisas num nível de perfeição e precisão virginiana, né? Vamos areando as coisas, é isso mesmo, né? Muito, muito perfeito. E das três terras, né? Enquanto a gente está cavando e descobrindo, né, essa pedra bruta, né, é Capricórnio. Quando a gente tem a pedra, é touro. E quando a gente lapida a pedra, é virgem. Os três são signos de terra, são as três pedras, mas a pedra lapidada é a mais leve, é a virginiana. Para mim tem um outro fator por conta de Mercúrio, né? Mas a gente fala na outra imagem de deserto que eu pus lá para diante. Nós conversa mais um bocadinho disso. Agora vamos ver essa agenda, que é um pouco comprida para o mês, mas a gente tem uma agenda de setembro, estamos bem no comecinho, então vocês vão ter que aguentar, depois anota aí. Eu vou pegar só o que eu considerar importante, você também pode pontuar o que ele achar que é mais importante também. Primeiro de tudo, né, a história do Plutão, que quando eu falo até perco um pouco da compostura. Né? O que a gente faz com esse Plutão de novo em Capricórnio? Nada. É a última vez, é a última vez. A última vez é ótimo, né? A gente está falando que o cara não vai de volta e volta, e vai e volta, então, difícil. Até porque, junto com ele, o Urano resolveu retrogradar.
Então, acho que só daqui a gente podia começar a fazer um plazinho, que depois a gente até apresenta para ele, mas esses são dois que eu considero importantes para falar. A Lua Nova em Virgem hoje, né, para a gente trabalhar exatamente essas delicadezas na vida da gente. Marte vai entrar em Câncer no dia 4, o que já torna ele um pouquinho aquático, que não é da natureza dele, não é? Então, a gente já tem um arrefecimento ou um embrutecimento das emoções. A gente vai ter uma lua cheia, muito importante, porque ela vai ter o eclipse lunar é parcial, né? Enfim, um eclipse importante para a gente que segue a astrologia, porque são momentos onde algumas dessas presenças ou dessas movimentações, né, simbólicas do céu nos movimentam internamente. Aí depois a gente vai ter uma oposição Sol-Netuno, que eu acabei até nem colocando, né? Talvez a gente receba uma inspiração nessa oposição, ou um grande confronto, né, entre o que é realidade, o que é real, o que é mando, e o que é alheio, o que é espiritual, o que é artístico. O Sol entra em Libra no dia 22 de setembro, e aí a gente tem uma Vênus que transita para Escorpião também, no dia 22 de setembro. Inclusive, dia 22 de setembro tem um bocado de movimento, que tem a própria quadratura de Vênus-Plutão. Quer contar a tua agenda, Sam? Pode ser. Oficialmente, né, a Vênus, quando ela entrar em Escorpião, né, junto com o Sol, e vai fazendo quadratura com Plutão, e Vênus com quadratura com Plutão é mais forte ainda, essas energias de Escorpião, e o próximo eclipse, isso tudo tem a ver com Escorpião, isso tudo tem a ver com essa energia que está indo mais para frente, né? E de Libra e de Escorpião, é que a gente vai ter os eclipses e esse lado libriano, isso é tudo do Astrologando do mês que vem. O desse mês, o que eu acho mais importante é esse Urano, o Netuno e o Plutão, os três retrogrados, né? Então, assim, o Netuno já está retrógrado, e o Urano e o Plutão ficam retrógrados, né? Então, assim, a combinação dos três retrógrados, os três estão andando para trás, e eles estão formando uma figura no céu. Né? Eles estão formando o que a gente chama de face de diamante, ou pequeno triângulo, com 2 sextis e um trígono, fazendo uma figura harmoniosa no céu. Esses três são muito lentos porque eles ficam muito longe do Sol, não são visíveis a olho nu. Eles não influenciam uma pessoa. Cada movimento deles demora tanto tempo que eles influenciam gerações inteiras de pessoas. Né? Então, eles são chamados de planetas geracionais. Eles não influenciam uma sociedade, não influenciam o momento presente, não influenciam, né, um momento. Eles influenciam uma geração inteira. Urano, né, ele leva 80 anos, mais de 80 anos, 84 anos para dar uma volta em torno do Sol. Né? O Netuno, mais de 120 anos. O Plutão, mais de 200 anos. Então, assim, eles ficam, né, uma década em cada signo. E eles estão formando uma figura no céu. Eles são tão lentos que demorou para formar essa figura. E essa figura, nós vamos conversar sobre elas agora, que começou hoje, a figura dos três montados retrógrados, começou hoje, retrógrados, e essa figura, eles vão voltar, os três andando para trás, montando a figura, depois os três vão andar para frente, montando a figura, e os três vão andar com essa figura durante um bom tempo, em 2025 e em 2026. Só em 2027 eles começam a desmontar essa figura. Isso quer dizer que a partir de hoje, todos que nascerem pelos próximos 3, 4 anos vão ter essa figura no mapa da vida deles. Então, a partir de hoje, a gente tem uma sequência de 3, 4 anos de pessoas nascendo com essa figura no céu, formando uma geração de pessoas que daqui a 10, 15, 20 anos, esses adolescentes, essas jovens pessoas, vão trazer uma realidade completamente nova para a Terra. E isso tudo, eu sei que eu estou falando de um troço que daqui a 20 anos, eles vão ter 20 anos, eles estão nascendo a partir de hoje, mas é aqui que começa. E o movimento dos três andando para trás significa que a energia geracional está começando a olhar para todos os erros do passado e vão começar a corrigir. Os três andando para trás, formando essa figura, está indo do dia 2 de setembro até o dia 18 de novembro. E é importante dizer que esse formato, esse triângulo dos três retrógrados no céu, né,
é a Santíssima Trindade olhando para os problemas do passado, fazendo a lista virginiana daquilo que precisa para poder resolver. Eu sei que ainda vai demorar um tempo para resolver tudo, mas em algum momento precisa começar um grande tempo de soluções e resoluções. E eu quero contar que começa hoje. Eu sei que vai levar um tempo para resolver tudo. Eu sei que vai levar um tempo para reunir todos os recursos. Eu sei que tem um monte de coisa para acontecer no meio do caminho. Eu sei que isso é o início de um papo que a gente vai ter por anos na frente. Mas aqui começa. Aqui começa um tempo de começar a fazer um tratamento com o elixir certo, com o medicamento certo, para poder fazer uma grande cura humanitária. E esse céu, né, tá mostrando que hoje começa. Né? Então, essa é a beleza de hoje. E o sol está oposto a isso tudo, olhando para isso tudo, de cadeira, de camarote, de assim, do melhor lugar para assistir, o sol fazendo essa oposição a Netuno, dizendo exatamente que toda a direita, que é esse Plutão em Capricórnio, e toda a esquerda, que é todo esse Urano em Touro, está a serviço de um bem maior. Seja à direita ou à esquerda, dos nossos estudos, da nossa política, da nossa saúde, das nossas relações, tudo que está prós e tudo que está contra, é o jeito de fazer a melhor mudança com menos trauma e com maior volume de resultados no tempo mais rápido, começando a ficar disponível para a humanidade. Tem muita tropeça ainda pelo meio do caminho, mas começa hoje. E isso é a beleza desse céu de hoje. Maravilha, né? O start está dado. Então, assim, de qualquer forma, quando eu trago também essa visão, né, de virgem com essa areia do deserto, e aí eu fiz questão de trazer os beduínos, trazer os camelos, porque quando eu dou aula, eu falo muito disso, né? Questão de que existe um tino comercial, um tino de percepção de oportunidades e daquilo que é preciso ser feito e como deve ser feito, um tino para criar o protocolo, para realizar aquilo que deve ser realizado, por conta dessa capacidade de ser metódico, de buscar a perfeição, de trabalhar sempre com a ideia de segurança, não tem que dar certo, e tem muito dessa modalidade mutável, já que é a única das terras que tem que estar em movimento, ela tem que estar em movimento. Então, eu sempre brinco que é o movimento dos beduínos do deserto, indo de um mercado até outro mercado, vendendo, trocando, né, fazendo os ajustes, perguntando, conhecendo. Tem muito desse lugar virginiano nas areias, né? Porque eu acho que é a única terrinha que dá para a gente tirar, põe na garrafa, põe aqui, põe acolá, né? E aí vem todo o teu protocolo. Além disso, né, tem a tua fala, Sam. Os mercadores, né, andando de camelo para lá e para cá, o mercado é uma energia mercurial, que é o regente de Virgem, né? Não é à toa que a gente diz que o grande vendedor é um camelô, né? Camelô é o cara que vinha de camelo, né? E vinha vendendo as coisas com os badulac, tudo pendurando nos camelos e coisa assim, e tal, e ia para um lado e para o outro. E se não tiver protocolo e não tiver método, hora de viajar e hora de descansar, vai acabar viajando no sol errado, vai acabar não acampando na hora certa, pegando o frio do deserto ou a tempestade e não sobrevivendo. Sim. Tem que ter método e protocolo para andar pelo deserto. Senão, né, vai comer areia, literalmente, né? Então, falar de virginianices é falar de uma agenda longa, né? E aqui a gente, nessa fala que está aqui do ladinho, né? Minha fala, então realmente a gente vê que essa agenda virginiana começa ali de 2 de julho, 2 de julho. Nós estamos falando sobre o mês e o céu de setembro, né, virginiano hoje. Mas olha só, os eventos que estão influenciando esse momento já vieram um quebra-cabeça, montando peça por peça. E a primeira peça é o Netuno, que começa a retrogradação dele, como eu falei, lá em 2 de julho. Essa é uma peça que foi colocada lá. Tem uma outra peça, né, que é exatamente o Mercúrio, fazendo a primeira passagem dele, né, virginiana, entre 25 de julho e 14 de agosto, que foi dizendo assim, ó, estamos vendo que tem um monte de coisa dando meleca. A gente viu durante final de julho e mês de agosto, ficou bem claro o volume de melecas que estava acontecendo na vida de cada um de nós, né? E depois a Vênus passando também por Virgem de 4 até 29 de agosto, também terminou de passar em Virgem, né? Que tava o tempo todo a gente estava muito crítico, muito exigente, muito perfeccionista. Agora a Vênus, né, entrando
já depois em Libra, né, já começa a tornar as coisas mais amorosas, mais tranquilas, mas também fez toda a listinha de onde ela estava incomodadinha, né? Era o momento para ficar cuidando, né, das espinhas e dos negócios da vida, espremendo, fazendo o skincare, fazendo a limpeza de pele virginiana, fazendo a limpeza da pele das relações, a limpeza de pele da vida financeira, a limpeza de pele dos comportamentos que não ajudavam na saúde, das relações tóxicas, era a limpeza de pele virginiana que também terminou recentemente, agora em 29 de agosto. Né, para acabar um pouquinho, para a gente poder resolver essas bagunças. Aí o Sol entrou em Virgem no dia 22 de agosto, né, e aí o Plutão e Urano iniciando ontem, né, o movimento retrógrado dos dois. E aí encaixam com aquele Netuno, formando aquela face de diamante maravilhosa. Hoje, a Lua Nova, né, acontecendo, dizendo que realmente a gente está com essa bênção do Sol e a Lua formando uma pipa, é um losango no mapa imenso, do Sol e a Lua num canto, Urano, Netuno e o Plutão lá em cima, né, formando esse grande aspecto harmonioso no mapa. Quando são aspectos de 120 graus e 60 graus, e tudo isso está fazendo 120 ou 60, é tudo harmonioso na astrologia. A gente diz que é bênção e amor. Quando são aspectos de 180 graus ou 90 graus, é tensão, conflito, confronto, vucu-vucu, confusão, pontapé e cacetada. Não tem nada de pontapé e cacetada, gente. Estou falando só de amor e bênçãos. O céu está todo em formato de amor e bênçãos, né? E aí, seguindo adiante, a gente vai... Acabou com os chororôs, né? Marte Netuno, essa quadratura Marte-Netuno, diz assim, chega de chororô, Netuno. Vamos lá, temos que fazer, né? Não tenho paciência agora para ficar chorando, temos que resolver. 4 de setembro, né? Então o Marte ele entra nessa coisa de secar um pouquinho, né? Ele acaba as guerras, porque o Marte, quando ele entra em Câncer, o Marte ele fica em queda. E esse é um lugar, quando o Deus da guerra está em queda, acabou as guerras, acabou os conflitos, acabou os confrontos, né? A gente começa a diminuir um pouco dessa energia de confusão, de vucu-vucu, né? E aí, então, as sequências é exatamente essa organização e essas bênçãos que a gente vai indo até o final, né? Até o dia 30 de setembro, com a energia da lua cheia. O mês que vem tem eclipse para falar. Esse eclipse desse mês é um eclipse realmente parcial, é um eclipse assim, é tipo, vale eclipse, mas vai ser descontado esse vale mês que vem. Né? O eclipse do mês que vem é que a gente, lá em outubro, a gente desconta, né, o eclipse mesmo, assim, escuridão, faltou luz, né, faltou energia, o que a gente vai fazer um pouquinho, mas a luz volta. Ela só vai dar uma piscada. Né? Mas esse mês é só um vale eclipse para a gente descontar mês que vem. Então, nem vale esse vale eclipse desse mês. Ele vai rolar para frente. Bom, então as curiosidades típicas, né, de Virgem são colocadas aqui muito mais como curiosidade do que qualquer outra coisa, e porque é o que dizem as más línguas, né? São as histórias populares que andam por aí para falar de Virgem, que não consegue confiar 100% nas pessoas, que é cético, que só acredita vendo que nem São Tomé, que é solícito para ajudar assuntos práticos, não expressa facilmente sentimentos, é crítico ao falar, pode ser altamente sarcástico, mas assim, talvez sim, talvez não, mas crítico sem sombra de dúvida. No fundo é um tímido, por mais que seja falador, leva seu trabalho e suas responsabilidades a sério, gosta de servir as outras pessoas de alguma forma, é capaz de analisar as situações de modo detalhado, não se deixa dominar nem por seus próprios sentimentos e repara nos detalhes e se lembra deles com muita precisão. Se sente confuso, inseguro e tem problemas de autoestima, sobretudo em ambientes caóticos, não é? E aí a gente vai para esse calendário lunar, né? Porque a lua nova é em Virgem. Então vamos falar de Virgem, que só de pensar me dá vertigem. E aí, quando eu canto isso, eu denuncio que eu assisti o astro. Porque era a música de abertura, né? Lembra disso? Não, né? Você é de outra geração. Tudo bem, não tem problema não. E aí a gente tem uma lua nova agora, lua crescente dia 11 de setembro em Sagitário e a lua cheia em 17 de setembro em Peixes. E aí nós vamos ter o eclipse lunar pisciano, né, parcial, e a lua minguante, a próxima, 24 de setembro em Câncer. Então temos uma caminhada aí, vamos aproveitar que a lua está nova, virgem, hoje, amanhã, depois ela vai tornar-se Libra, o que traz um pouquinho mais de, né, sosseguinho até o próximo andar. Algum plá da lua?
Vamos só porque a gente fala, né? Por que às vezes a gente dá valor para alguns eclipses e outros não? Algumas pessoas que estão nos assistindo podem nos perguntar isso. Os eclipses que tem, assim, quando a gente fala realmente eclipse oficialmente, o Sol e a Lua, eles estão totalmente envolvidos com um ponto no mapa que a gente chama de nodos lunares. Então, os nodos lunares estão em Libra Áries nesse momento, né? Astrologicamente falando. Quando as luas cheias e as luas novas acontecem junto com esses nodos lunares, ou seja, vai ser lua cheia, lua nova de Libra, do signo de Libra, no eixo Áries-Libra, é que a gente vai considerar realmente o eclipse poderoso. Até lá é só a proximidade, né? Não é peixes virgem, a gente não vai considerar tanto porque os nodos lunares não estão tão ali. É realmente quando chegar em Libra Áries que a gente pega mais forte. E lembrar um pouquinho que virgem é um pouco hipocondríaco, né? Então, assim, eu digo hipocondríaco de saúde. Virgem, o tempo todo fica colecionando suplementos para não cair nos medicamentos. Adora um chazinho, né? O tempo todo os protocolos ligados à saúde, exatamente para se manter saudável. É tão hipocondríaco para se manter saudável, não porque fica caçando doença. É o tempo todo dessa energia da prevenção, 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 né? É o antioxidante, é super virginiano, né? Então, aproveitar esse momento agora de lua cheia para a gente fazer os antioxidantes, para fazer as limpezas, para fazer os detox, né, para passar as vitaminas C, para todas essas energias que ajudam a gente a segurar um pouquinho o tempo e se manter saudável durante muito tempo. Muito bem, o mapa de hoje da Lua Nova é esse que a gente está vendo. Você tem mais alguma coisa para contar dele, além dessa montagem do dia 20? Né, o momento exato dessa Lua Nova, né, o momento precisamente falando, que vai acontecer um pouco mais tarde, né, às 10 e pouquinho da noite, 22h55, quase 11 horas da noite, naquele momento o ascendente vai estar touro. E touro é o signo onde a lua fica exaltada. E o touro é um signo de terra, e a gente está falando de uma lua nova também de terra, que faz um aspecto harmonioso, um trígono com o ascendente. Ou seja, tudo isso está cada vez dando camadas e camadas e camadas de empoderamento dessa lua nova. Então é realmente um momento de muito valor para poder sentir que começou uma coisa nova. Novos projetos, novas ideias, novas atitudes, novos hábitos tendem a durar muito tempo, né? Então, como acontece hoje à noite, a partir de amanhã, se você vai começar a fazer caminhada, mudou sua alimentação, começou a guardar dinheiro, resolveu ter uma comunicação não violenta, resolveu juntar dinheiro ou tempo ou informação para realizar um grande projeto, uma viagem, ou um estudo, vale a pena. Você vai ter disciplina, força, bênçãos. Deusa, a lua está botando a mãozinha em cima do que você quer começar e está fazendo tem uma bênção chegando, né, para aquilo que você quer começar. É a bênção. Então, assim, aproveita essa bênção com camadas e camadas e camadas de exaltação para começar algo novo na sua vida que você quer que dure muito tempo. Se você disser assim, não, eu só quero móveis de rodinhas, é só por enquanto, não quero que dure muito tempo, não faça hoje ou amanhã, porque a tendência é criar protocolos, métodos e durar muito tempo. Pois é. Então, esses métodos e protocolos que vão durar muito tempo, né? Eu falo para todo mundo que quem tem uma casa 6 em Virgem sabe exatamente tudo que é suplemento e todos esses detalhes sobre saúde. Né? Porque não é porque tem problema, não. Os problemas a gente até releva, é porque tem que manter a saúde, não é verdade? Tem que ser legal. Se não for legal, como é que vai fazer? Muito bem. Esse eclipse, numa visão até astronômica, que eu sempre acabo trazendo, ele não é, de verdade, um grande eclipse também. Então, ele é um eclipse lunar parcial. A gente vai ver esse belisquinho, tá vendo esse belisquinho escurecido? É no máximo isso em termos de visão. Ele vai estar amplamente aberto para várias localidades do planeta para poder assistir isso. Vai acontecer na noite de 17 e 18 de setembro de 2024 e é chamada da lua cheia da colheita. Eu achei muito legal que isso ainda esteja lá, né, no papo astronômico, e não apenas entre nós que olhamos pela astrologia, que esteja ligado à colheita. E também tem um evento
acontecendo, que quem é da astronomia está acompanhando, que é a história do brilhante Saturno, aí depois Saturno passando ali ficando aquele ponto mais próximo, então ele fica sem anel, né? Tem todo um acompanhamento. Como eu estou numa cidade que tem um observatório, aí eu acabo sendo aquela pessoa que vai dar uma olhadinha nessas coisas e gosta de olhar para o céu. Então, é parcial, porque a eclíptica vai estar num posicionamento que belisca, tira um pedacinho da luminosidade da Lua, mas de verdade, não chega a ser aquele lugar que você fala assim, e a Lua sumiu. Não, não é verdade. É uma cobertura de 3,5%, né, no máximo às 2h44 da madrugada. Então, é visível de qualquer parte do mundo noturno, algumas localizações vão ver ele completo, no sentido de ver o beliscão completo, enquanto outras vão ver apenas parte dele à medida que a Lua nasce mais tarde ou se põe mais cedo. Então, a gente tem que lembrar também que um pouco dessas informações variam de acordo com a localização do planeta. O eclipse A Lua vai completo... estar de cropped. A Lua vai estar de cropped. Ela está de barriga de fora. Ela diz que ela botou um Isso, casaco, mas é cropped. Né? Ela botou um casaco, ótimo, mas isso aí. ela vai ficar de eclipse, mas é cropped. Ela está toda de umbigo de fora, vai ver toda. De um bigão. Ela só vai ser vista mesmo, assim, por completo, de alguém chamar mesmo mais de eclipse na África, na Europa, sul e leste da América do Norte, América do Sul toda. Então, a gente vai poder assistir em vários ângulos e partes da Antártida. Pelo menos parte do eclipse vai ser visível por toda a Europa também. Né? Então, assim, vai ser um cara bem visto, bem amplamente, onde tem gente, bastante gente. Então, eu acredito que aonde a gente não vai, no Oriente, talvez não veja, parte dos Estados Unidos, lá, Canadá e companhia, não vai dar para ver. Né? Lá não vai acompanhar a nossa brincadeira de acompanhar a Lua e o céu. E, na verdade, o que a gente vai ter é esse efeito, a Lua cheia normalmente e a Lua eclipsada parcialmente. Ela fica de cropped, como diz o Sam, adorei, ficou bonitinha. Né? E os próximos aqui, para quem chegar depois, dá para ver quais são os próximos eclipses. A gente vai ter um 2 de outubro, mais importante, né? Porque é um solar anular. Nós vamos ter um eclipsão bonitão para assistir. Né? Então, a lua cheia traz um céu já mais montado, o triângulo vai estar montado. Olha, isso é o diamante, o triângulo, olha que lindinho. Então, a gente que fica aqui do astrologando, da astrologia, a gente fica tudo emocionadinho, né? Tá montando, vai sair no céu, diamante! Então, assim, cada um tem um nome para essa conformação, né, dos 2 sextis mais o grande trígono, mas não deixa de ser um evento para olhar, ainda mais que são com os caras, que demora muito. Então, aí a gente tem que olhar para isso, né? Não pode deixar passar simplesmente como se nada fosse. Vamos olhar para isso com carinho. Ai, Fernanda, como é que olha? Sandeste, como é que olha? Vai lá no teu mapa, dá uma olhadinha o que está acontecendo nesses territórios, né? No território do que é touro, em território do que é capricórnio, em território do que é virgem. Dá uma olhadinha nisso. Deixa passar, não. Não sabe? Vai conversar com quem sabe, não é? Que aí pode ajudar bastante. Então tá, nós vamos para o segundo oráculo, sem a nossa querida parceira, mas não tem problema, eu estou aqui com outro oráculo, e aí vou pedir para vocês que estão acompanhando aí do outro lado, que estou vendo uma gente muito boa, muito legal, né? E eu trouxe o oráculo das essências da deusa, porque, claro, né, foi dia dela ontem, não custa nada, né, dar um agradinho. Então, assim, para quem puxar a número 1, que é essa energia, né, virginiana, hoje escolhe sintonizar fluxo. Eu sou um rio que flui com o que a vida apresenta. Não brigo com os obstáculos. Eu os contorno e sigo o fluxo com leveza. Então, hoje eu escolho sintonizar o fluxo para o número 1. Para o número 2, a gente tem, hoje eu escolho sintonizar com a minha essência. Sou uma alma imortal, me recebo e me aceito em todas as fases que compreendem o período do nascimento até a morte. Minha essência é atemporal e perene. E quem escolheu o número 3, hoje eu escolho sintonizar o auto-amor. Eu me amo, partes e todo, eu me recebo, me acolho e abraço tudo que eu sou. Não julgo o passado com a sabedoria do presente. Manifesto compaixão e amor por mim mesma, por mim mesmo. Maravilha, que a gente tem, né? Então, assim, o primeiro é fluxo, o segundo é minha essência e o terceiro, auto-amor.
né? Que é o que a gente teve para hoje. Muito bem, Virgem tem esse lado que todo mundo ama, tem um lado que todo mundo detesta, como em todos os signos. Todos os signos têm o lado da luz e o lado da sombra. E a gente tem que lembrar disso, de que esse lugar de luz e sombra sempre se completa, sempre pode estar um a serviço do outro, que é o lado bom e o lado mal. E o quanto os grãos têm a ver com Virgem. Né? Então, assim, esse lugar da colheita, de tudo que é nosso alimento, dos detalhes, né? O alimento vivo, me faz lembrar muito comida viva e os brotos. Virgem tem a ver com, no Império Romano, era chamada de a deusa Ceres. E esse nome Ceres deu origem ao nome cereais, né, aos grãos. E era uma deusa virgem, né, uma deusa sem vínculos. Ai, que legal. Bom, o ingresso do Sol em Virgem aconteceu no dia 22 de agosto, né? Já foi, 11h55, e aí eu pus aqui a minha panelinha de Teflon, para lembrar das aulas do Sam. Né? Esse é um lugar que entrou assim, com muita naturalidade dentro dos meus conhecimentos de Virgem. Eu acho que faz todo sentido ter essa alminha Teflon. E aí, quem entrou em Virgem esse ano ganhou um pouquinho dessa presença sagitariana no ascendente, a Lua estava em Áries, Sol, né, em Virgem, Vênus em Virgem também naquele momento, Marte em Gêmeos junto com o Júpiter. Foi um encontro de Marte e Júpiter em Gêmeos. Algo para dizer, Sam? A entrada do Sol, né, aconteceu no meio do céu, né? O Sol entrou em Virgem e o Sol, o regente do signo de Virgem é Mercúrio, e o Mercúrio estava em Leão. E o regente do signo de Leão é o Sol, e o Sol estava em Virgem. Então, estavam um no reino do outro, mandando poderes um para o outro, potencializando, aumentando mais ainda essa força virginiana, né? Virgem é um signo mutável. No momento da entrada do Sol em Virgem, o ascendente estava Sagitário, que é mutável, né? Tudo isso ajudando a compreender que Virgem, o momento de ser virginiano no mundo, não é um momento de obrigação. É um momento de ser virginiano por opção, de entender qual vai ser as consequências se a gente se organiza e entender qual vai ser as consequências se a gente segue na bagunça e fazer boas escolhas e lidar com as consequências das escolhas que fez. Não é um momento em que, como uma mãe diz para o filho assim, não pega. A mãe diz para o filho, se você pegar, vou tirar da sua mão, mas faz o que você quiser. Então, a partir do momento em que eu sei as consequências, né, daquilo que vai acontecer com as minhas escolhas de saúde, de viagens, de estudos, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, e lido com essas consequências, se eu gastar, vou ficar sem dinheiro. Se eu brigar, vou ter rolo no relacionamento. Se eu comer fritura em vez de comer rúcula, né, é isso que eu vou ter no meu fígado no final do mês. Então, assim, oficialmente, o mapa está mostrando que a entrada desse Sol em Virgem é uma grande escolha, uma grande opção, não é uma imposição. Você escolhe, como Virgem é um signo de plantio e colheita, você escolhe qualquer coisa que você quer plantar. Você só não vai escolher o que você vai colher, porque se plantou, é isso que vai colher. Bem. Bom, signo de Virgem é o único do zodíaco representado por uma figura feminina, como a gente já comentou, né, porque simboliza a fertilidade da terra que nutre seus filhos, a agricultura e a abundância. E toda a história linda da gente saber que foi a primeiríssima, né, sempre muito presente. Bom, como você também lembrou muito bem, a gente está com cabeça e cauda no eixo Áries-Libra. E isso não mudou, isso ainda está no mesmo lugar, né? Está acontecendo da mesma forma, de vez em quando eles dão uma mudadinha e tal, mas estamos nesse eixo, com Quiron lá fazendo seu passeio também de longa duração em Áries e retrógrado. Então, a gente tem esse repensar sobre aquilo que cura, como cura, se a cirurgia é a única cura, né? Se a incisão é a única cura, será que não tem outra cura? Será que a gente não pode desbravar uma outra cura? É interessante porque o Quiron, em Áries, é toda uma geração de pessoas que estão com praticamente 50 anos de idade, tem, né, um pouquinho antes dos 50, tem esse pessoal do Quiron em Áries, né? Tá todo mundo fazendo aniversário com esse Quiron em Áries, pessoal que está perto dos 50 anos de idade.
E exatamente essa é uma geração que, nesse momento, detém muito poder no mundo. O pessoal que está com quase 50 é que está regendo e cuidando do que está acontecendo no mundo. E o Kiron, nesse lugar, está dizendo para que essas pessoas realmente, né, não fiquem fazendo a manutenção do velho jeito de fazer as coisas, né, que realmente ouse dar o passo do novo jeito. Áries, ele é o primeiro dos 12 signos, não por acaso nem por coincidência. Ele é o começo porque tem essa capacidade de começar. E a cabeça do dragão aqui diz que esse é o propósito dessa turma que está com quase 50. Precisa fazer algo diferente do que tem sido feito até aqui. Vamos começar, né? Desbravar. Cadê os bandeirantes mesmo? Onde é que eles ficaram? É para abrir as picadas, caminho, não é? E não ficar. Tudo bem, a gente abre as picadas e o caminho e tenta lembrar que tem os outros junto com a gente, né? Que é a cauda em Libra. A gente tenta trazer a turma do passado com a gente, se der, mas se não der, né? Lilith em Libra também fazendo essa jornada agora, uma temporada de equilíbrios e de busca de justezas, justiças e acertos, né, do melhor modelito, de tudo muito equilibrado, tudo muito bonito. Libra tem sempre uma coisa de beleza, e é muito comum que a gente muitas vezes pensa que beleza é para os outros nos vem, né? Aquilo, eu não cuidaria da beleza no mundo sem ninguém, ou quando eu não tenho que ver ninguém, a gente fica lá de pantufa e roupão em vez de ficar com a maquiagem certa ou com o cabelo legal. Sim. Mas a Lilith em Libra, tudo que é Lilith fala que é para mim, é minha independência, é a minha, né, força. E como Libra é beleza, Lilith em Libra é a beleza para mim, não é a beleza para o outro. Né, fala muito desse movimento de beleza, porque eu mereço conviver comigo, com meus projetos, com as minhas ideias, com as minhas atitudes mais belas. Eu não vou ter uma atitude harmoniosa e bela para o outro ficar bem com isso. Eu vou ter uma atitude honrosa, virtuosa, bela e bonita, porque eu mereço ser esse tipo de pessoa. Essa é uma bela inspiração. Muito bem, Mercúrio vai estar em Virgem, não é? Se bem que a gente tem o passeio dele, né, Sá? Então, eu coloquei dessa vez essa história que ele vai para Leão, aí depois ele vai para Virgem, aí ele voltou para Leão, né, na retrogradação. Então, a gente teve essa volta do pensar individualista, ou pensar no meu brilho, só no meu brilho, aí a gente volta, vamos pensar no que é preciso fazer mesmo, o que a gente tem que arrumar mesmo, organizar. Isso, ele já deu aquela primeira passagem em Virgem para ter uma ideia do que estava ruim, né? E agora ele vai passar de novo em Virgem, agora, porque ele acabou de ficar, né? Ele estava retrógrado até dia 28, né? Agora ele está começando a dar para frente de novo, cada um tendo que assumir suas próprias, né? Não pode mais culpar ele de estar retrógrado, mas oficialmente, quando ele entrar em Virgem de novo, ele vai dizer, bem, eu já vim com a listinha antes, agora vamos ver o que da listinha a gente já consegue ticar. É isso aí. E a Vênus também está nesse pé, né? Está nesse pé de vamos, cheguei lá em Escorpião, volta. Ela também vai ter esse movimento Libra-Escorpião, que você até deu um pitaco. É isso, né? Em Libra, ela fica mais tranquila, mais confortável para ela, né? Sim. Em Libra, ela está em casa, ela está domiciliada, né? Em Escorpião, ela já fica numa posição bem em exílio. Então, nesse movimento de organização da vida, tudo que a gente vai organizando vai ter momentos muito mais confortáveis quando a Vênus estiver em Libra e, às vezes, ter que mexer naquilo que está chafurdado, aquilo que é um churume, aquilo que está na lama, aquilo que está quebrado. Então, assim, é como uma energia de organização, né? Tem coisas que a gente descobre, belezas e tesouros no meio da organização, e às vezes, isso aqui quebrou, mofou, estragou, vai ter que ir fora como parte da organização. Né? O que vai fora, a Vênus está em Escorpião, e o que fica, Vênus em Libra. É um período que a gente está vivendo agora. Bom, mas a gente não pode negar que tudo aquilo que a gente traz de Virgem faz a gente ter um certo amor pela vida. Todos os virginianos que eu conheço são amantes da vida, dos afazeres da vida, né? Independente da mente analítica e pragmática, tem o viver a vida. Né? Então, assim, eu acho que são fortemente ligados aos afazeres e aos cultos, as festas de colheita portuguesas, enfim, eu vejo muito, né, o virginiano nesse lugar também de cultuar a vida.
Festas de colheitas deram sentido e significado para muitas cidades, né? Então, a festa da cebola, a festa da cerveja, a É, festa, do né, milho, nossa, do tem milho, tanta né, do festa morango, da maçã, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas festas, né? Aqui no sul também. mais até, né? E as festas juninas, né? Que também são festas de colheitas no Nordeste, coisa assim. Então a gente tem em vários lugares, assim, dando sentido e significado para a população, para uma cidade, para o turismo, um monte de coisas. Festas de colheita vem norteando, vem dando sentido e significado para o mundo há muitos séculos. Muito, muito tempo mesmo. Bom, agora a gente tem um oráculo uno, né? Eu achei que era um oráculo trino, mas a gente vai de benzedeira nesse daqui. Vou deixar o outro para o final. Então, na benzedeira, para hoje, né, para falar desse momento de organização, entra a carta que dá vontade de colocar, né, para vocês, assim, coladinha no meu nariz, vem a carta da justiça. Quem planta sempre irá colher. E aí todo mundo vai achar que né, marmelada, Fernanda, pelo amor de Deus, você foi lá e escolheu a carta, né? Foi isso, né? Não foi não, coisa nenhuma. Então, definitivamente, eu falo que sincronia é tudo de bom, né? O universo é regido por leis e uma delas é a lei do retorno. O tempo é implacável e não precisamos pedir nem esperar por ele. Quem planta sempre irá colher. Não é necessário que você faça justiça, é plausível que você gerencie a sua vida com consciência de que tudo que você está fazendo irá voltar para você. A carta da justiça é um questionamento. Sabendo que existe a lei do retorno e que tudo que você planta vai colher, isso te assusta ou te conforta? Se te assusta, cabe aqui uma busca pela expansão, consciência e reavaliação da sua conduta e das suas ações. Se te conforta, já está no ciclo do merecimento e que venha cheia de bênçãos e muita paz. Que a justiça divina se faça presente nesse momento, trazendo as bênçãos do seu merecimento. Olha que lindeza! Eu gostei demais disso aqui, Encantadoramente sincrônico e perfeito, né? né? E aí eu trouxe a Deméter, né? Eu trouxe Deméter para falar da deusa da colheita. Então, da fertilidade, da terra cultivada, das estações do ano, que é considerada a reveladora da agricultura dos seres humanos e orientou o cultivo do trigo. Deméter é a protetora das plantações e é associada à fertilidade dos grãos plantados. A deusa é filha de Cronos e Reia. Deméter é homenageada pelos gregos com o Festival da Fertilidade, que era exclusivamente feminino. Na mitologia romana, Deméter é equivalente à deusa Ceres, dos cereais. Deméter é muitas vezes identificada com a romana Cibele também. O que mais você sabe da Cibele, que eu acabei nem trazendo? A Cibele, a esposa do Cronos, também era uma grande deusa Isso. de fertilidade, era uma deusa também da terra, também era uma deusa de colheita e dos ritmos da vida. Vamos Acho que lembrar que quando a desse gente lugar. fala do norte da Europa e do norte da África, a gente está falando de trigo. Quando a gente está falando do Oriente, a gente está falando de arroz, é o grão que permitiu a vida. Se a gente está falando aqui do Ocidente, né, mais das Américas, o grão que permitiu a vida foi o milho. E se a gente vai falar do sul do mundo, né, porque tem norte, sul, leste e oeste, do sul do mundo é a cevada e o centeio, né? Todos eles estão no mesmo pacote abundante aqui, né? Trigo, milho, arroz, cevada e centeio é o norte, o sul, leste e oeste, com as deusas de plantio e colheita, com as revelações que os deuses trouxeram para os humanos, a capacidade de plantar, colher e viver. São tão importantes para o nosso dia a dia. Casa 6, vamos lá, o serviço, servir. Casa 6, o que a gente pode falar mais aqui de casa 6 que não seja também a nossa agenda, né? O nosso dia a dia, as rotinas e também aquilo que é da saúde. Aqui é a casa da perda da saúde, né, Sá? É a rotina que faz a manutenção da saúde, né? A perda da saúde por falta de hábito, né? Mas não é por um evento drástico, né? Mas que com hábito a gente recupera. Esse aqui é por tratamento, não é precisa ser de cirurgia, não, né? Então, assim, fala muito desse cuidado da saúde que precisa de hábitos para ser mantido, né? É onde a gente se sente escravo, né? Pergunta para as crianças, tem que escovar os dentes, todo dia tem. A casa 6, antigamente, era a casa dos escravos,
né? E também representa os animais de estimação. Porque quando a gente tem um animal de estimação, tem que trocar a caixa de areia, tem que dar ração, tem que dar água, tem que dar assim. É onde a gente é escravo, é um lugar de ser eletrodoméstico. É um aparelho que funciona, aperta o botão e segue fazendo o que precisa ser feito. Né? Então, todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque sim, a resposta sim. Então, assim, oficialmente é a manutenção da vida que exige rotina. Tá, mas até quando eu vou ter que tomar esse remédio para pressão, remédio para o coração? Assim, até morrer. Antes de morrer, toma o último e depois morre. Então, assim, é aquela rotina que a gente vai ter que implantar e implementar para o resto da vida, tá na casa 6. Sim, senhor. Adorei. Muito bem, temos agora o oráculo de 3. Ah, quem disse? Sou eu que monto esse negócio e eu não lembro dele, olha que coisa. Então vamos lá, minha gente, escolhendo, né? Eu acho que esse é o último de 3, se não me falha a memória, bora lá, escolhendo o seu número 1, seu número 2, seu número 3, para esse lugar, né, de escravidão com a vida, de ter que cuidar da vida, de ter que protocolar a vida para que ela funcione, para que ela dê certo. É isso que nos torna, inclusive, humanos, é o que nos faz diferentes de todos os outros seres vivos desse planetinha. É que a gente cria protocolo. Se a gente não criasse, né, já pensou? A gente seria elefante. Bora lá. Número 1 vai ficar com as cartinhas fitoterápicas com laranjeira. Você não está só no mundo, número 1. Há sempre alguém olhando por você. Relaxe e cultive a leveza da alma. Ame e será amado. É um caráter fitoterápico puro do 2º chakra. Muito bem. Para o número 2, para o número 2, para o número 2, a gente vai ter Arnica. Desobstrua seus canais energéticos, estimulando a circulação sanguínea e a imunidade. Caráter fitoterápico nivelador do chakra 1 ao 4. E quem escolheu o número 3 vai ficar com o Guaraná. Não encare com tanto drama as dificuldades do dia a dia. Seja mais leve e mantenha o bom humor. Também um caráter fitoterápico nivelador, chakra de 1 ao 3º. Aí, que bacana. Então, primeiro laranjeira, segundo arnica, terceiro Guaraná. Perfeito. E no sistema de saúde, já que estamos falando, né, de Virgem, que é a própria casa 6, que é o próprio regimento de cuidados de si, a gente tem o sistema digestório, os intestinos, em especial o delgado e o baço. Mais alguma coisa, Sam? Virgem é muito intestinal, né? Então, assim, essa coisa de separar o que serve do que não serve, o que absorve do que não absorve, o que vai ficar, o que vai embora, o que vai assim, é todo o nosso sistema de esgoto da casa, né? Passa muito pelas virginianices, né? O banheiro na casa é virginianice. Né? Enquanto a fachada da casa é Áries, a sala de jantar é Touro, o corredor é Gêmeos, né? Câncer é a cozinha, Leão a sala de visita, Virgem é o banheiro. Né? Então ele é esse lugar, né, a gente potencializa as virginianices no banheiro, né? Se a Panina tivesse aqui, ela ia dizer que, segundo a alquimia, Virgem rege o plexo solar, a boca do estômago, né? Esse chakra, esse centro energético, né, segundo a alquimia do João Aleixo, tem muito dessa força virginiana, né? E na astrologia clássica, ele é realmente intestinal, né, a energia virginiana, o segundo cérebro, né, da gente. E lá tem tanto, Sim, e lá é um lugar interessante porque é onde tem a maior quantidade de DNA que não é nosso no nosso corpo, porque tem tanto, né, os probióticos, tem tantos seres vivos lá prebióticos, dentro, né? Tem muitos seres vivos, tem cheio de inquilino lá e tudo. A gente tem que ver se os inquilinos são bons, se eles estão pagando aluguel ou não, se estão trabalhando bem para a gente ou mal para a gente, tudo isso. Então, todas essas virginias, todos esses unicelulares, todos esses filamentos, todos essa fibra toda que a gente precisa ter lá dentro, né? Tem gente que tem que comer quase um tapete de sisal para conseguir ter fibra o suficiente dentro do intestino, né? Porque precisa desses detalhezinhos, a cama perfeita para receber bem os inquilinos da nossa flora intestinal. Fora os prebióticos, probióticos e tudo mais que você possa estar gerando, que hoje se tornou uma preocupação, uma ocupação, né, de todo nutricionista, todo nutrólogo, de todo aquele que está buscando, né, virginianamente a saúde, né, entre os suplementos e a pele com aveia para ter prebiótico na pele, para que os bichinhos da pele possam manter a pele mais saudável. Até isso a gente precisa.
né? Isso tudo se tornou incrível. E aí, Virgem tem as pedrinhas dele também. Aí, num tratamento mais energético, né? A gente pode estar falando da cornalina, da pedra da lua, da safira, da opala, da peridota e do lápis lazuli. Qual a tua preferida, Sam, para falar de Virgem? E também eu gosto muito da aventurina, porque eu acho que ela, né, a aventurina e o prásio, né, o crisoprásio, eles são pedras maravilhosas, verdes, que invocam, né, trazem à superfície toda essa energia, e desse grupo aí, o peridoto, né, que realmente eles trazem essa energia de campo de cura, né, assim, atenção na rotina para sustentar uma vida saudável. Perfeito. Bom, seguindo adiante, eu não podia deixar de falar de uma coisa que, olha, das virginianas que eu tenho em casa, digamos assim, que passaram pela minha vida, se há algo que virgem sabe fazer, é colocar um monte de troço e ficar linda, né? Mas não tenta fazer igual, não, porque não vai dar certo. Porque é com detalhes e determinadas coisas diferentes e, ao mesmo tempo, até ousadas, mas com uma simplicidade incrível e que super fica bom. E aí as cores, inclusive, de Virgem, entram nesse panteão do que é o colorido meio do deserto e dos grãos. Então, quando eu coloquei aqueles grãos todos, porque todos aqueles coloridos, né, da diferença do centeio do trigo, da quinoa, enfim, desse nuance de terrosos e de beges e de azulados, porque o milho tem todas as cores, cabe tudo junto com um pouquinho de violeta e esse verde, o verde, esse verde diferente, esse verde meio transformador, né, também super dentro. E aí, Os claro... meninos adoram visitar um empório, um armazém, né? É impressionante. Ai, nossa, nem fala. Né? Além do que, virginianos são isso. Então, eu trouxe essas duas imagens para a gente entender como, em cada momento, Virgem não é o tipo apenas de um único look. Não, são vários looks com pequenas nuances de diferença, ou trazendo um detalhe, ou então impactando com uma cor como esse verde, que ficou fantástico aqui com os brincos turquesas. Então, a elegância é algo que os virginianos e as virginianas passam assim de cara. Eu não encontrei grande coisa do masculino, vocês perdoem, né? Às vezes é super difícil encontrar coisas da moda, no masculino, mas prometo melhorar. Né? Aquela coisa assim, ai, cara, ficou fraquinho, né? Os meninos, cadê a turma da galera dos meninos? E aí eu trouxe uma questão dos decanatos de um jeitinho um pouco diferente, né? Justamente trazendo os famosos, dessa vez, por conta da gente ter o virginiano mais prático, que está regido por Mercúrio, o dedicado, que tem um pouquinho de Saturno, e o persistente, que tem um tantinho de Vênus, né? Lembrando de Virgem, Capricórnio e Touro, com esse olhar de decanatos. A gente tem outros olhares na astrologia, mas esse é um bem simples, acho que dá para todo mundo acompanhar. E aí, de primeiro decanato, eu trouxe algumas figuras famosas, porque eu acho que cria um emblema, né? Cria uma identificação legal, que é o Rodolfo, a Luana Piovani, o Michael Jackson, o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho ia ser ótimo, gente, a Glória Pires, né? E o Jean Yu, né? Que deve ser mais ou menos assim o nome. Todos eles são de primeiro decanato, nascidos entre 23 de agosto e 1º de setembro. São virginianos mais clássicos, organizados, disciplinados, detalhistas, perfeccionistas e trabalhadores. Trabalhadores são todos, tá? Segundo decanato, mesmo que não queiram, são todos. A gente tem do dia 2 e 11 de setembro, nascem os nativos, então, do segundo decanato, regido por Saturno, são os virginianos mais organizados, mais pé no chão, gostam muito de planejamento, mas também são adeptos a agir e, assim, buscar aperfeiçoamento. A gente tem Beyoncé, Mayara Cardi, Gustavo Lima, Isa, Dinho Alves, Fred Mercury. E, por final, o terceiro decanato, regido por Vênus, e nascidos, então, do dia 12 ao 22 de setembro, são os virginianos mais afetuosos, mais softs, mais leves, que gostam de ajudar ao próximo, mas também de cuidar de si mesmos, seja na saúde ou na aparência. Giovanna Eubank, né? Amy Winehouse, Aidan Gallagher, a Fernanda Torres, Fátima Bernardes e a Sabrina Hidalgo. Quer falar um pouquinho disso? Eu acho que os primeiros virginianos, eles são bem aquela coisa
de trazer a inteligência e o método, os que carregam seus métodos, suas formas de viver a vida, né? Eles pegam mais esse pedaço de virgem, que é assim, uma vida com disciplina, uma vida com método, né? Dentro daquilo que eles entendem que faz a sustentação da vida deles. O segunda turma, né, é o virginianos, mas que fica procurando defeito para corrigir. Né? Então, assim, eles o tempo todo estão vendo aquilo que poderia fazer melhor, né? Então, são os mais críticos, os mais saturninos, eles realmente são os mais cobradores. E aquele detalhe que você falou de manter a beleza, né? Botando aquele monte de detalhezinhos, mas mantendo aquela beleza, uma coisa simples, cheia de detalhes, como uma espiga de milho com um monte, né? Uma espiga de trigo com um monte de coisinhas, mas o todo ele é sóbrio, né? Ele não é exagerado, ele traz essa beleza sarcástica de um humor simples, né? Mesmo que com várias camadas e várias nuances, esse é essa turma mais venusiana. Sem dúvida. Bom, agora o que a gente tem é para, basicamente, esse é o céu de hoje. Faltou a gente falar alguma coisa? Está tudo em cima, tudo beleza? Acho que o principal é só reforçar, né, de que esse tempo virginiano que a gente está tendo esse ano de 2024, ele realmente é um tema para pensar para o futuro, para pensar para frente, para pensar mais adiante. O regente do signo de Virgem tá dentro da casa 5, que é a casa dos filhos, né? Então, assim, o futuro tem que ser melhor e tem que ser mais prazeroso. A casa 5 também é uma casa que fala de prazeres. Então, esse olhar para frente, que fala de organizando o passado para a gente poder ter um futuro com mais prazer e com mais alegria, né? Para sermos eletrodomésticos felizes, né? Organizando nossa rotina, nosso dia a dia com muitos resultados, né? Então é essa felicidade que a gente está se alinhando. E viva a robótica, né? Que está dentro também desse olhar, né? Viva os detalhes. Bom, Urano em Touro, a gente já olhou para ele vai continuar por aqui, passeando mais um pouquinho, né, pedindo as mudanças de valores e de valoração, né, no sentido do planeta. Lembrando que ele é um dos transgeracionais ou geracionais. A gente tem Júpiter e Marte em Gêmeos. Esse é um lugar difícil para Júpiter. Eu tenho conversado muito de que a minha tendência ao TDAH triplicou, quadruplicou ou ficou enfurecida desde que o Júpiter está em Gêmeos, já que o meu também é geminiano, eu estou no retorno dele. Né? E o Marte em Gêmeos, eu acho que o Marte gosta de estar aqui fazendo uma coisinha aqui, outra lá, outra colar. Isso, o Marte já está entrando em Câncer, então ele vai ficar logo em ele exílio. já, Esses e dois aí vão vai perder desligar. isso. Pois é. Aí a gente perde essa temporada, ele está indo para Câncer. Aí depois a gente tem essas questões de Saturno e Peixes, os dois caminhando. Né? Netuno está quase no final, gente. Saturno e Netuno estão quase no final, Netuno. Né? 29 está quase, O mas estão Netuno está no retrogradando, aí 29, o demora. Urano está no 29, o Plutão está no Pois é, 29. mas aí eles retrogradam, dá aquela, né? Ainda vamos para mais para frente. Vamos em frente, que atrás vem gente, com a temporada dos dois por lá, assim como a temporada de Plutão, que eu fui obrigada a colocar Capricórnio aqui de novo, né? Porque eu já estava tão habituada com o Algadeiro, queria tanto que fosse o cara, mas voltamos um pouquinho para depois Plutão poder tomar de vez, né, o caminho direto por Aquário. Então, vamos seguindo. E aqui a gente vai ter agora. Você quer fazer a leitura, você, do ritual, por favor? Mesmo? Ritual de limpeza virginiano, né? Suco da saúde e vitalidade. Purificar o ambiente, né? A mente e as ideias, trazendo, a gente fala que Virgem tem essa coisa de depuração, né? Trazendo clareza, ordem e bem-estar. Né? Os materiais necessários, né? Esse ritual é um ritual para fazer essa limpeza tanto de dentro como fora, né? Então, materiais necessários: incenso de alecrim ou lavanda, né? Purificação e clareza, sal marinho para limpeza energética, vela branca para iluminar e harmonizar, né? Uma vasilha para queimar papel, óleo essencial de eucalipto, que é um ótimo purificador, né? É produto de limpeza mesmo, né? E uma vassoura, de preferência de palha natural. Pode ser de folhas secas, um maço de folhas secas ou de galhos secos, funciona super bem aqui também, né? E um caderno ou caneta para suas anotações e reflexões. Então, o ingrediente para fazer o suco, né? Com uma folha de couve grande ou duas pequenas, né? Para quem tem problema de tireoide, tira o talinho do meio da folha, né? Uma maçã verde para manter o verde de virgem, mas se quiser um pouquinho mais docinho, pode ser uma vermelha,
né? Meio pepino, né? Um suco de pepino dá a sensação realmente de limpeza, meio limão, o suco, né? Um pedaço pequeno de gengibre, também um outro, né? Limpador, um dedinho, 2 centímetros é suficiente, né? Um copo de água de coco para manter os eletrólitos em dia, né? Folhas de hortelã a gosto e gelo também é opcional. Né? No liquidificador, coloque a couve, a maçã, o pepino, o gengibre, o suco de limão e as folhas de hortelã, adicione água de coco, bata tudo, né? E quando estiver bem homogêneo, né, você coa para garantir ele limpo, fino e com todos os detalhes no lugar, virginianamente falando. E aí, então, né, preparando o espaço, né, escolhendo o momento tranquilo, você vai, né, harmonizar todo o espaço, começando abrindo as janelas, permitindo que o ar circule, acenda a vela branca, né, visualizando essa luz, essa clareza, né, do ambiente vindo até você. A limpeza física, né, é varrendo o espaço, movendo a vassoura pelo espaço, né, do fundo do ambiente em direção à porta para remover para fora tudo que está estagnado. E enquanto você vai varrendo, vai realmente limpando as impurezas e vai visualizando que está tudo saindo do ambiente, né? Quanto mais a gente encosta no chão, mais a limpeza é física, quanto mais a vassoura não encosta no chão, mais a limpeza é energética. Você pode fazer dos dois jeitos, né? Depois fala de uma defumação, né? Não, desculpa, a limpeza, a purificação energética, coloca o sal marinho em pequenos potinhos e vai distribuindo no espaço, né? Para também ele vai absorvendo toda a energia negativa. A defumação, você vai acender o seu incenso de alecrim ou de lavanda e com movimentos suaves vai passando ele em torno da sala, com essa atenção especial, né? De que você está, né, limpando o ambiente. Você pode usar essa afirmação, né? Que esse espaço seja purificado e que a energia flua livre, limpa, trazendo ordem, paz e clareza, ou qualquer tipo de purificação que você sinta, ou a oração de São Bento funciona super bem aqui também, né? E aí você prepara o seu suco da saúde, da vitalidade, né? No liquidificador, colocando tudo lá, coando, né? E ainda não beba, espera um instantinho só, deixa ele prontinho, né? Purificação com óleo essencial, né, com 2 gotas do óleo de eucalipto nas mãos, você faz a conchinha com elas, né, e aí você inspira o aroma, passando pelo nariz, pela boca, né, 3 vezes, deixando entrar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, às vezes dá uma geladinha lá no palato mole, né, cuidado para não esbarrar com as mãos nos olhos ou nas mucosas da boca, senão pode criar um pouquinho de sensibilidade. Aí você faz uma reflexão, uma organização mental, né, você pode usar o teu caderno nesse momento, né, pensando nas áreas da sua vida em que você precisa estar purificando, né, hábitos, sentimentos, pensamentos, vai se lembrando de tudo aquilo que você queira que o suco traga vitalidade e escreve, tudo aquilo que precisa trazer purificação, né, ajuda aí com incenso e com os cheiros que estão na sala, né, e aí então, com essa clareza, com essa nitidez, certificando que você está, né, com toda a visibilidade daquilo que você quer. O que você não quer mais, tu escreve no papelzinho e queima numa vasilha. E aí, pensando nas coisas que você quer, você vai bebendo esse suco e vai trazendo ele para dentro, enquanto as coisas da vasilha vão sendo queimadas e vão sendo purificadas. Então, o que não serve mais, queimado em papelzinho na vasilha, e o que você quer vai pensando enquanto bebe o suco. O encerramento é basicamente agradecer por essa limpeza, né? E vai deixando então a vela terminar de queimar no ambiente, né? E deixa o sal marinho nos 4 cantos por pelo menos 24 horas, e depois você pode jogar os potinhos de sal em água corrente, visualizando que toda essa energia negativa também vai embora. Maravilha! Olha, depois dessa dá para começar o ano, não é? E Sim. aí, nesse oráculo final de hoje, eu vou trazer de novo aquele do amor, não é? Puxando uma carta para a gente fechar, finalizar, que fala de resiliência. Para fazer dar certo, é preciso ter a resiliência de suportar todas as vezes que der errado. Tudo vai fazer sentido depois. Acalme o seu coração e viva o agora. Resiliência, tal como você, será forte para superar o que tem que ser superado, mudar o que tem que ser mudado e simplesmente seguir. Maravilha. Para o Brasil, eu acho que a gente entra numa temporada benfazeja nessa, já que a gente sai daquilo que seria o mês de Buda ou inferno astral do Brasil, e o Brasil vai entrar, né, porta dentro de si mesmo.
O Brasil tem, ele é o país virginiano, né? Nasceu dia 7 de setembro, então ele faz aniversário agora também, né? Virgem também é o ano novo quemético, comemorado pelos egípcios que seguem a antiga religião, não os islâmicos que vivem hoje em dia no Egito, mas os anos novos copta, né? Também acontecem nessa época. E como o Brasil é um país virginiano e ascendente em aquário, no mapa do Brasil, Virgem é o pedaço que diz ordem. E ascendente aquário é o pedaço que diz progresso, né? A habilidade do brasileiro de ter progresso e subverter todas as ordens é um troço impressionante. Nós temos a maior constituição do mundo, e isso é Virgem, e a habilidade de não seguir nenhuma das regras, e isso é Aquário, né? Então, é muito habilidoso isso do brasileiro. Mas como esse agora é um período virginiano, esse é o período de mais botar as coisas em ordem, como forma de viver progresso, e não de subverter a ordem, né, como forma de viver o progresso. Então, agora, botar em ordem é o jeito de progredir, e isso é que está abençoando o Brasil nesse momento. Maravilha. Então, assim, convido vocês todos que estão aí do outro lado a estarem conosco mês que vem para a gente falar de Libra. Agradeço profundamente toda essa turminha maravilhosa que está aí do outro lado. Um beijo no coração de cada uma, de cada um, né? Pelo caminho juntos. Estamos aqui terminando o nosso astrologando, então, de Virgem, astrologando de setembro. Nos encontraremos no dia 7 de outubro. E aí a gente vai estar falando de Libra, vamos de Librianice, nós vamos de outra história, né? Então a gente vai seguir diferente. Então um beijinho no coração de cada um, gratidão por hoje, e mandamos notícias de Purnina Lovato na próxima temporada, tá bom? Beijoca para todo mundo.